a literatura pode nos ajudar a compreender melhor o presente. O escritor Ítalo Calvino enumera diversas razões em sua famosa obra Por que Ler os Clássicos? Para ele, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Esta série do Café Filosófico revisitou grandes obras literárias do século XVI ao XX para refletir sobre nossas relações, crenças e descrenças, pensar a ética, a história, o mundo da política e as mudanças sociais que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Mário de Andrade foi romancista, poeta, ensaísta, professor, crítico literário, musicólogo e também folclorista. Ele nasceu em 1893 em São Paulo e já aos 11 anos escreveu sua primeira poesia. Dizia ser escritor desde que foi concebido. Foi um dos pioneiros da poesia moderna brasileira com Pauliceia Desvairada e um dos integrantes da Semana de Arte Moderna de 1922, que reuniu artistas e intelectuais brasileiros em um movimento que revolucionou as artes do país. Diversas eram as propostas dos chamados modernistas: renovação da linguagem, experimentação, liberdade na criação e resgate da identidade nacional, do que era o verdadeiro Brasil. Viajando por diversos cantos do país, acumulando imagens, histórias e lendas, Mário de Andrade encontrou inspiração para escrever a sua mais famosa obra, Macunaíma, que se tornou um clássico nacional. É interessante a gente saber que Mário de Andrade escreveu Macunaíma no ano de 1926, em 6 dias. Quando ele escreve Macunaíma, então, que aquilo aparece como se fosse do nada, na verdade, o resultado deste mergulho, desta pesquisa. E podemos dizer que o livro apareceu num repente. O Mário vinha pesquisando cultura popular, música popular, narrativas populares, e a certa altura encontrou num livro de um etnógrafo alemão chamado Koch Grünberg, que tinha estudado os mitos e lendas dos índios Arecuná e Taulipang, índios do extremo norte do Brasil, na fronteira da Venezuela, se confundindo com o território da Venezuela. Neste livro, que o Mário leu em alemão, ele descobriu as histórias de esses mitos, essas narrativas primordiais dessas tribos, onde aparecia a figura de um personagem mítico chamado Macunaíma, né? Ou Macunaíma, e que corresponde, portanto, ele mesmo, na língua indígena, significa o grande mal, né? Mal com U, né? Não o mal substantivo, mas ele como um mal. O mal no sentido de que é um aproveitador perverso que faz coisas, em suma, armadilhas para os outros e que, ao mesmo tempo, faz grandes coisas que se apequenam, não é? Mas o Mário sentiu, quando leu essas histórias, e neste Macunaíma ele sentiu como se fosse assim o raio de uma intuição de que nesse personagem estava, de algum modo, o Brasil. Então a história do Macunaíma foi escrita como tendo sido ouvida pelo narrador, de um papagaio que escutou as histórias de Macunaíma e conta, e ele então ponteia a violinha, e por isso ele escreveu o livro baseado numa grande colagem inventiva desses elementos todos que ele aproveitou, mas fazendo disso uma história única e completamente original. Embora ele diga que foi feita com a intenção de divertimento, para ela convergiu toda esta paixão pelo povo brasileiro, né? Essa paixão pelo Brasil, toda esta aplicação no estudo dessas tradições, dessa experiência coletiva, e convergiu também para esse texto que ele escreve uma reflexão de fundo, profunda, ambivalente, agônica,
complexa sobre o destino brasileiro. Esta é a coisa mais importante que ele fez na vida enquanto escritor. Essa própria ambiguidade sobre o tamanho da obra, ele achar que é uma obra menor quando ela é obra maior, isso tudo está ligado ao próprio fato de que ela também trata de um assunto que é o Brasil, que é um herói sem nenhum caráter. No entanto, traços marcadamente negativos de alguém que não está desinteressado pelo Brasil. Muito ao contrário, está profundamente envolvido com o Brasil. A obra Macunaíma, ela contém dentro dela essas perguntas sobre o Brasil que são extraídas dessa experiência coletiva que é, em suma, que está na cultura popular oral. Que, no entanto, ele relaciona todo o tempo com a literatura escrita, com a cultura escrita, porque, na verdade, está escrevendo um livro que faz parte da literatura, da tradição escrita, mas que incorpora dentro dele os modos de ser da cultura oral. Isso, na verdade, é um traço do modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro foi um grande ciclo em que, na cultura do Brasil, se apresentaram várias obras fundamentais, importantes, que quiseram romper a distância entre intelectual, letrado e povo. E Mário de Andrade tem um papel fundamental nisso e Macunaíma tem um papel fundador nisso. Ele dedicou o livro a Paulo Prado, mas originalmente ele tinha dedicado a Paulo Prado e também a José de Alencar, o grande autor romântico. Depois ele rasurou, ele riscou o nome de José de Alencar. Mas José de Alencar foi aquele que quis abraçar o Brasil com um projeto de romance, né, que pegasse o Brasil sobre todas as dimensões. Mário, de certo modo, desistiu, deixou Paulo Prado, que tinha escrito recentemente, na época, um livro chamado Retrato do Brasil, que apresentava a história do Brasil como sendo marcada pela cobiça, a luxúria e a tristeza. Ou seja, por colonizadores que tinham uma visão, podemos dizer com outras palavras que não são as que ele usa, mas tinha uma visão extrativista, menos construtiva do que fazer uma pilhagem do país, esses aventureiros que, em suma, chegavam para explorar, ao mesmo tempo que sem limites de natureza de regramento sexual e, ao mesmo tempo, tomado por uma espécie de melancolia que resulta de tudo isso. Então, o Retrato do Brasil, de Paulo Prado, era um livro, vamos dizer, pessimista sobre o Brasil, e o Mário de Andrade registrou isto na dedicatória. De certo modo, algo deste pessimismo está presente no Macunaíma. Agora sua mãe vai embora. Tu fica sozinho aí e não cresce mais não. Viu? Assim você aprende a não ser marvado. Veste. Mamãe! No próximo bloco. Macunaíma é uma entidade que baixou em Mário de Andrade, entendeu? Macunaíma, subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter. Publicado em 1928, o livro de Mário de Andrade provoca uma reflexão. Afinal, seu protagonista é um herói às avessas. E se ele faz esta provocação traçando um paralelo com o Brasil, que significado o autor dá a sem caráter? Trata-se de um herói ainda sem identidade própria? Ou faltam virtudes ao nosso personagem central? O herói da nossa gente é um herói sem nenhum caráter, né? O herói sem caráter. A palavra caráter aí tem mais de um sentido. Tem o sentido moral, que é o sujeito, o irresponsável, né? O responsável é aquele que não responde pelo que faz, né? É aquele que é inconsequente e muitas vezes mentiroso, não é? Desregrado, ao mesmo tempo que o não ter caráter tem, na visão do Mário de Andrade, um sentido maior ligado à natureza,
vamos dizer, ou características da cultura brasileira, na qual faltaria uma identidade, ou seja, não tem caráter porque não tem características sólidas, não tem uma identidade consolidada. Não é? Nesse sentido, não ter caráter não quer dizer só que o sujeito não presta. Significa uma cultura original, que é diferente de outras. Diferente de quais? Por exemplo, diferente no contexto latino-americano da peruana ou mexicana, onde os colonizadores espanhóis se depararam com civilizações, com cidade-estado, com uma complexidade que fez com que essas civilizações resistissem ao colonizador e, mesmo depois de vencidas, não é, permanecessem, de algum modo, marcando uma cultura com uma, no caso do México, né, com séculos ou milênios de tradição. Portanto, por camadas sobrepostas de cultura, que é o que acontece naquela praça famosa na cidade do México, onde estão, né, várias camadas de civilização que se sobrepõem e sobre as quais o conquistador espanhol constrói as suas instituições. Né? E nesses povos, portanto, nós temos uma colonização espanhola, mas com uma espécie de resistência de um vencido. Nós podemos dizer, ou podemos aqui nos utilizar de um modelo do Darcy Ribeiro, no seu livro sobre a teoria do Brasil, que ele fala das configurações socioculturais dos povos americanos. Ele diz que tem vários tipos de configuração. Os americanos do norte são povos transplantados. No Brasil, acontece aquilo que o Darcy Ribeiro chama de povos novos. Ele põe assim no plural, mas que eu saiba é só o Brasil que é o que se enquadra nesse exemplo. São populações do colonizador europeu, português, indígenas que habitavam esse espaço e africanos que são trazidos como escravos, cada um tirado do seu contexto, não reproduzindo, os portugueses não reproduziam em território da América os seus modos de sociabilidade, inclusive que no começo não vêm com famílias e estão ligados a atividades extrativas muito diferentes das da metrópole, assim como os índios são acuados ou trucidados ou mestiçados, de maneira que desaparecem e se misturam, assim como os vários povos africanos que são tirados dos seus contextos e no Brasil recompõem, vamos dizer, culturas que fazem isso através de um processo de hibridação, de sincretismo, de misturas com a cultura do europeu, tudo isso se dando, portanto, através de deculturações, ou seja, perda da cultura original, e aculturações, ou seja, criação de formas novas de culturas sincréticas. Isso, portanto, é muito diferente dos outros povos. Isso, portanto, já é um processo, vamos dizer, de funcionamento que ele mesmo já é por uma colagem, já é por uma bricolagem, já é por esse hibridismo que está no livro Macunaíma. Macunaíma é escrito assim, quando ele foi acusado de plágio, a certa altura, o Mário de Andrade falou, plagiei sim, plagiei o Brasil. Entende? Ou seja, o que eu estou copiando é o Brasil, mas copiando isso, copiando lendas indígenas, copiando os folclore, copiando isso, aquilo, mas copiando principalmente o modo do Brasil ser, que é justamente da mistura. Então, nesse sentido, aqui tem um problema muito importante que não deve ser confundido. Macunaíma não deve ser visto como um livro nacionalista que faz uma espécie de representação da identidade nacional. Tantas vezes os nacionalismos reclamam isso. Existe uma identidade nacional, essa identidade tem que ser defendida contra as impurezas e portanto, afirma-se a nação como uma essência. No Mário de Andrade não há uma identidade nacional. Há justamente esse processo de misturas. A ensaísta Leila Perrone Moisés
disse que o Mário não está interessado na identidade, mas na entidade nacional. Isto é diferente, entendeu? Entidade é... Existe um Brasil, existe uma entidade. A palavra entidade designa, mesmo em filosofia, aquilo que tem uma existência, uma categoria que não tem contornos muito definidos e muito particulares, mas ela existe. Não é? Então o Brasil não tem identidade porque ele é feito dessas misturas, dessas combinações, dessas diferenças. Mas é uma entidade. E a palavra é interessante porque ela também está presente nas religiões afro-brasileiras, né? E a entidade é justamente a divindade que baixa. Então eu diria a vocês o seguinte, Macunaíma é uma entidade que baixou em Mário de Andrade, entendeu? Naquele transe da escrita do livro. Pouco depois da publicação de Macunaíma, uma série de importantes intelectuais lançaram obras marcantes sobre o país. A década de 1930 trouxe Gilberto Freire com Casa Grande Senzala e Sobrados e Mucambos, Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Brasil, Caio Prado Júnior com Evolução Política do Brasil e depois com Formação do Brasil Contemporâneo. Obras que analisam nossas características sociais, culturais e econômicas. Estes autores foram chamados de os intérpretes do Brasil. Devo dizer que Gilberto Freire tinha uma visão positiva dessa formação, baseada na ideia da mestiçagem, né, que era vista como negativa até então, e ele vê como positiva. Uma cultura tropical mestiça é uma cultura original. Né? Então, é como se o Brasil fosse visto, do ponto de vista dele, como uma espécie de remédio. Caio Prado vê aquelas formas da sociedade brasileira que, através dos tempos, reproduzem o atraso, a inconsequência, a incapacidade de sustentar projeto, e, portanto, tem uma visão negativa do Brasil, como se fosse assim o veneno. Eu diria que Sérgio Buarque de Holanda é o ambivalente, é uma espécie de veneno remédio, né? O homem cordial brasileiro, apesar dessa expressão enganadora, que diz como se o brasileiro fosse bonzinho, o que ele está dizendo não é que é bonzinho, é afável, hospitaleiro, generoso com os seus, e truculento, arbitrário, terrível com quem não está com ele, porque para este brasileiro, né, descrito e interpretado por Sérgio Buarque de Holanda, o que vale mais, quer dizer, acima da lei estão as relações de cunho pessoal, né, o que é um traço profundo, de certo modo, que atravessa a história brasileira e que a gente vê sempre, de algum modo, se reproduzindo. Um historiador, Fernando Novaes, comentando o Raízes do Brasil, dizia que Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, tinha um dilema, que era o seguinte: se o Brasil se moderniza, deixa de ser Brasil. E se o Brasil continua Brasil, não se moderniza. Ou seja, esse dilema, eu acho que podemos identificá-lo em Mário de Andrade, identificá-lo em Macunaíma. Né? Se o Brasil se moderniza, perde toda essa imensa experiência coletiva, que, de todo modo, o livro está trazendo. Não é? Se ele continua Brasil, ele não é capaz de constituir instituições modernas, não é capaz de constituir e sustentar projeto, não é capaz de vencer o atraso. Não é? Então, vocês vejam que esse cruzamento é agônico e, de certo modo, ele está presente nesta questão do Macunaíma enquanto herói sem nenhum caráter, quer dizer, o herói à procura de um caráter, ou sem saber, ou sendo levado por alguma coisa, um destino, um horizonte, que ele mesmo não sabe muito bem qual é, não é? E que é levado através dessas características, vamos dizer, cruzadas que se apresentam nele. Pronto, nasceu. É homem, mãe. Olha só a cara dele, mãe. Não é bonitinho? Oxi!
gente, que menino feio, danado. No próximo bloco. Ele é um filho cósmico, não é? Em Macunaíma, o nacionalismo é visto de forma crítica. O índio aparece como uma provocação sobre o que é o brasileiro. A Semana de 22 ousou ao propor uma literatura de fato nacional e não mais uma cópia do estrangeiro. Era preciso resgatar a brasilidade, as crenças e as histórias de nossa gente. A obra Macunaíma é brasileira ao falar e ao repensar o Brasil. E é moderna quando inova na linguagem. Ao escrever como se fala, Mário de Andrade foge da regra culta, escapa do erudito e aproxima o leitor de sua história. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Arariquara, que a Índia Tapainhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Então Macunaíma é filho do barulhinho do Arariquara, do rio, e do medo da noite, e do imenso céu escuro, da escuridão. A Índia Tapainhumas pariu essa criança por partenogênese, que nem Jesus Cristo, no sentido de que ele é um filho cósmico, não é? de uma, vamos dizer, de uma relação na qual não se vê pai. Ao longo do livro inteiro não existe nem a mais remota lembrança da possibilidade de existência de uma figura que fosse o pai. Ora, o pai, na tradição psicanalítica, por exemplo, é aquele que está ali para separar a criança da mãe, né, de certo modo, da mãe natureza, para introduzi-lo no simbólico e para, vamos dizer, para instaurar limite. Né? Macunaíma não conhece isso. E há na literatura brasileira uma curiosa falta de pai. Ele tem um crescimento, ao mesmo tempo veloz e atrasado, porque ele é precoce, por um lado, retardado por outro. Como se ele fosse, ao mesmo tempo, adulto e criança. Né? É preguiçoso para o trabalho, mas esperto diante de mulher e dinheiro. Não é? Gospe na cara, homem ele não gosta, gospe na cara dos homens adultos. Mas as moças, as cunhãs, ele mergulha quando elas estão tomando banho e vai mexer, não é? Ali nelas. Né? E elas dão uns gritos gozados e se espantam também, porque o espetinho do menino já pinica. Ou seja, então ele tem essas características de uma espécie de ser sexuado precoce, irreverente e moleque, inteligente e simpático, mas ao mesmo tempo criativo, não é? Mas inconsequente, como eu disse, preguiçoso para o trabalho e desinteressado em falar dá trabalho. Né? São essas coisas diante das quais ele fala. Ele não sabe falar, mas ele sabe dizer, ai, que preguiça. Você não fala, menino? Ai, que preguiça. E ele se recusa a entrar na ordem do simbólico, porque sabe o custo que isto tem. Né? O custo da socialização, o preço irreversível que isso representa. Então ele se mantém como até onde pode, né, alheio a isto, que é uma forma de querer, vamos dizer, uma relação com o mundo que seja pautada inteiramente pelo princípio do prazer, né, que é a satisfação imediata, e posterga tudo o que disser respeito ao princípio de realidade, que exige o esforço concentrado para obter resultados. Nós podemos dizer que o livro Macunaíma é um livro, a seu modo, profético. Profético, eu quero dizer, não é que
o escritor adivinha miraculosamente coisas que não aconteceram. O livro profético é aquele que vê, na realidade, traços recorrentes que vão sempre comparecer, que você reconhece depois dele como acontecendo. Se nós olharmos, por exemplo, a figura de Garrincha, o grande jogador, né, da Copa do Mundo de 58, 62, com as suas pernas tortas e tudo, ele é um avatar de Macunaíma. Né? A biografia de Garrincha, tudo que dizemos, tem essas características, né, de uma espécie de disposição lúdica para a vida. Ou é Macunaíma enquanto gênio. É este que é Garrincha. E, ao mesmo tempo, um gênio trágico, né, que rapidamente, em suma, perde as suas capacidades, não consolida as suas conquistas, né, e que, nesse sentido, tem um destino próximo, paralelo, semelhante ao herói. Se vocês pegarem a biografia de Garrincha, escrita por Rui Castro, que se chama Estrela Solitária, e leem sobre a infância de Garrincha, parece essa primeira página do Macunaíma, né? Claro que essas coisas se contaminam, a gente também lê Garrincha já com os olhos de quem já viu Macunaíma, mas é e por isso mesmo que a cultura forma uma rede, essa rede é um tecido, e esse tecido reatualiza, né, os sentidos do livro, porque ele passa também a fazer parte, não é, da realidade, ele entrou para a realidade. Assim, Grande Otelo, que representou Macunaíma no filme de Joaquim Pedro de Andrade, é um gênio macunaímico do teatro e do cinema brasileiro, né? Macunaíma vive num primeiro momento nesse ócio lúdico da comunidade tribal, não é? Como disse a crítica literária. A vida selvagem, é a dos primeiros tempos da história de Macunaíma. Mas ele comete duas transgressões, vamos dizer, interditos sociais e naturais. Um é que ele flecha uma veada parida, portanto, uma fêmea com filhote. E essa transgressão, quando ele faz isso, este animal, esta fêmea, se transforma aos olhos dele na própria mãe. Ele matou a mãe. Porque no mundo selvagem, mundo animista, tudo está interrelacionado. Ao você matar a fêmea parida, você matou a sua própria mãe. Você matou, como digamos assim, o próprio princípio anímico que gera a vida, né? E a partir dali ele tem que ir com os irmãos para outro lugar. Num outro lugar ele encontra Si, a mãe do mato, que é a rainha das Icamiabas, que são índias amazônicas, né? Amazonas no sentido da lenda grega, que é das mulheres guerreiras que usam os homens só para procriarem e matam os filhos que nascem meninos e ficam só com as meninas, né? Então, são mulheres guerreiras. Quando o Macunaíma vê Si, ele imediatamente se apaixona à primeira vista e se atira sobre ela para brincar com ela. Brincar, vocês sabem, no livro, é a palavra que serve também para o ato sexual, que é sempre chamado brincar, né? Portanto, esse princípio lúdico, erótico, imediatista, o princípio do prazer, ele sem qualquer mediação, ele quer o prazer, ele se atira sobre ela. Acontece que ela é uma mulher guerreira, ele dá uma surra. E quando ele está apanhando dela, ele grita para os irmãos, me segura senão eu mato, me segura senão eu mato. E essa é uma em suma, desses elementos microcósmicos desse princípio do herói ambivalente, entendeu? Ele está ali como herói, ele faz gestos solenes de líder, em seguida ele está apanhando da Si e finge que está, em suma, cheio de Si. Mas o que acontece é que depois Si o aceita e eles vivem uma época de total, vamos dizer, plenitude erótica, que disso resulta um filho que é um menino, que no entanto não é morto pelo
pela interdição tribal das Amazonas e por isso também seriam, segundo se interpreta, punidos com a morte de si, a morte do menino, e ela se transforma numa estrela e ele fica como algo que o remete a ela, ele fica com um amuleto, uma pedra, a pedra Muiraquitã, essa pedra mágica que contém ali, vamos dizer, todo o significado dessa presença ausente de si, e que funciona para ele como uma espécie de objeto que tem um valor de uso mágico. Né? Novamente, para resumir a história, ele, em suas andanças pelo mato, ele perde a Muiraquitã. A Muiraquitã é comida por um peixe, é pescada por um pescador, que vende para um comerciante, que se torna um ricaço em São Paulo e que é o gigante Venceslau Pietro Pietra. Ao mesmo tempo, novo rico, que tem uma coleção de relíquias do Brasil na sua mansão no Pacaembu, na Rua Maranhão, mais especificamente. E ali, que entre na sua coleção de pedras do Brasil, está a principal delas, que é a pedra Muiraquitã, que saiu, portanto, deixou de ser um amuleto com valor de uso, não é, no contexto tribal, para ser um objeto de arte na coleção, museu do gigante, com um valor de troca quase inapressável. Não é? É possível interpretar essa passagem como destino da cultura popular. Ela sai do contexto onde ela vigora, onde ela tem vida, e vai para o museu na cidade, vai para a coleção. De certo modo, essa é uma questão do pensamento sobre o lugar da arte que está envolvida aqui. E Macunaíma vem para São Paulo com os seus séquito, os irmãos, não é? Com o dinheiro que ele traz, a riqueza monetária na moeda corrente no seu mundo amazônico, que são bagos de cacau. Né? Assim que ele chega em São Paulo, onde vamos ter, portanto, esse impacto, esse choque entre o mundo tribal amazônico e São Paulo. Portanto, como nós vimos, cifrando no livro aqueles dois polos do modernismo brasileiro. Ele faz uma leitura da cidade de um ponto de vista antropológico, que é o olho da perspectiva selvagem que lê a cidade. E isto, nesse sentido, o livro é antropofágico, né? Ele olha a cidade do ponto de vista indígena ou de um ponto de vista de alguma coisa que já é o cruzamento de um mundo desses Brasis feitos dessas diferenças, desse susto, né, da floresta amazônica diante da cidade urbana industrial. Ele passa por uma série de episódios de luta com o gigante, né, que se trata de invadir a mansão do gigante para recuperar a pedra Muiraquitã. Fica bonzinho, que eu te empresto o Muiraquitã, tá? Empresta mesmo, Venceslau? Puxa, Vantirapaz, você não sabe a sorte que essa pedra tem me dado. Por causa dela, já ganhei para mais de 1.000 milhões esse ano. Para. São várias peripécias, mas a vez que ele consegue mesmo é o dia que ele comeu carne de cobra. Nesse dia ele tá espertíssimo, inspirado, e ele chega então na casa do gigante. O gigante tá fazendo uma macarronada. A mulher do gigante, que é a velha Seiuci, está fazendo uma macarronada, um caldeirão com a macarronada, mas isso é uma armadilha que é feita para derrubar os incautos dentro da macarronada e comer junto. No filme de Joaquim Pedro Andrade, isso virou uma imensa piscina de feijoada. Né? E o que acontece é que ele, muito esperto, ele diz para o gigante ir primeiro, e empurra o gigante, e o gigante cai. E está ligado a esse mundo parodicamente animista, né, onde, na verdade, as coisas não morrem, elas tomam outras formas, se metamorfoseiam. Por isso que o herói é cortado em picadinho e depois volta. Né? Mas, desse momento, ele consegue para a Muiraquitã de volta. Supõe-se que o herói teria vencido, portanto, estava de posse daquele bem que ele tanto procurou, e isso consagra a sua vitória sobre o antagonista. Né? Diante disso, ele vai voltar para a Amazônia e
empreende essa viagem de volta. Mas nessa viagem de volta, o que acontece com ele é que ele não sabe mais propriamente para onde volta, porque a Amazônia e o mundo tribal já não faz sentido para ele. Enquanto que São Paulo também não fazia. Então ele é, como diz Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, né, como o povo brasileiro, somos desterrados em nossa própria terra. Ele é uma espécie de exilado que não é bem nem índio, nem é, vamos dizer, um citadino. Né? E ali ele fica cantando uns mantras que dizem respeito a essa espécie de melancolia ou nostalgia que vamos dizer, cruzada por um novo acontecimento que é dado pela chegada de uma personagem feminina que é Vei a Sol. No Macunaíma, Sol é um personagem feminino. Isso está ligado à mitologia indígena, mas está ligado também à língua alemã, é o que se diz, porque, que é como ele leu, né? No Koch Grumber, ele leu aqueles mitos indígenas que geraram o livro. Mas, é uma mulher que vem em uma entidade que se vinga do herói. Em seguida vou dizer por que se vinga do quê. Mas, de todo modo, o modo como ela se vinga é isso. Ela chicoteia o corpo do herói com chibatadas de calor, que fazem ele não suportar e não conseguir se impedir de mergulhar numa lagoa, que é, vamos dizer, uma lagoa de água fresca, para se aliviar do calor. Mas que ele sabe que no fundo estão as piranhas e estão a uiara. E, portanto, cair ali dentro é ser destroçado, é ser estraçalhado, que é o que ele, afinal, não consegue impedir, e ele cai ali dentro, e aí ele é comido pelas piranhas quando ele sai, estraçalhado, e, ao mesmo tempo, sem a Muiraquitã, que agora ele perde definitivamente. Então, este fracasso, mais o sentimento, né, de que muita saúva e pouca saúde os males do Brasil são, ou seja, essa visão de o Brasil como um lugar da perda, da despossessão, de uma realidade, vamos dizer, difícil, árida e despossuída, fazem com que ele canse do mundo e resolva se transformar numa estrela de uma constelação e ficará lá como uma ursa maior, emitindo raios, né, do brilho inútil de mais uma constelação. Né? E o que faz uma constelação? No imaginário indígena, elas são o pai dos vivos, os mortos que ficam mandando sinais para os que vivem. Né? De certo modo, é isso que faz o livro. O livro está mandando sinais para nós. Né? Sinais de uma experiência, de uma construção, de uma obra literária escrita na década de 20, mas cujos sentidos ressoam, não é? No que vivemos, no que temos vivido, no que estamos vivendo, no que vamos viver. Então, é esses sinais, podemos dizer, que a obra emite através dessa figura de um herói que, de todo modo, abandona o mundo e que não pode suportar o choque do real, não é? Como se ele tivesse que passar. Aquilo que ele busca sempre através do princípio do prazer, né? A certa altura ele se rende a um real e sai do mundo como se, nesse sentido, vencesse de algum modo a pulsão de morte. Né? Portanto, que é aquilo, como Freud dizia, aquele desejo que há no ser humano de sair fora da dor do mundo. Né? Mesmo que a dor do mundo tenha prazer, de sair fora e buscar o lugar onde não haja dor. Né? Então, diz Mário de Andrade que ele escreveu o livro, como eu disse, se divertindo, rindo, mas que quando chegou no fim ele não sabia como resolver esse final. Chegou a escrever um fim em que Macunaíma ia para a França e fazia uma grande orgia na Torre Eiffel e terminava assim com um final apoteótico. Mas ele sentiu que isso era falso, né? Ou isso não correspondia àquele desígnio interno da obra. E foi escrevendo esta passagem, essa metamorfose em estrela,
Não é? E diz ele que escreveu chorando isso ele chorava, né, ao escrever, e depois em textos posteriores que chora sempre só de lembrar. Não é? No próximo bloco. A história é a seguinte: em todas as tradições conhecidas, quando um herói tem que escolher entre 3 mulheres, ele escolhe a terceira. O que Macunaíma ainda pode nos dizer? Quais questões que tanto preocuparam os modernistas na década de 1920 ainda nos dizem respeito? Na era da globalização, da comunicação e da internet, da quebra de fronteiras, como fica a cultura nacional? Ainda temos uma? O que entendemos por ser brasileiro? A crítica Gilda de Mello e Souza, que escreveu um belíssimo livro chamado Tupi o Alaúde, ela dá uma importância muito grande a esse episódio de Veia Sol, né? Porque ali é que estão as ambivalências do herói, que não se decide entre em ter um projeto. Ele não tem projeto, ele não sustenta projeto, na verdade. Uma questão de fundo no Macunaíma, o que a marca desse herói, mais do que os aspectos pitorescos das características que ele possa ter, a principal isso: o herói não sustenta projeto. Essa é a grande questão, não é? Sobre a qual temos que pensar. Não é? O fato de que, porque justamente sustentar projeto significa sustentar um embate com o real para conseguir alguma coisa mais adiante. Enquanto que o princípio do prazer leva ao imediatismo, ao casuísmo. Eu queria fazer uma aproximação entre esse episódio e um lindo texto de Freud. A história é a seguinte: em todas as tradições conhecidas, quando um herói tem que escolher entre 3 mulheres, ele escolhe a terceira. O que ele diz é o seguinte, muito resumidamente: na vida de um homem existem pelo menos podem existir 3 mulheres. Uma é a mãe, e esta não há nenhum que não tem. Outro é a amada, que ele possa escolher. E a outra é a morte, que não tem escolha. Então, a verdade é esta, né? Um homem está posto diante da escolha dessas 3. Quando as histórias, vamos dizer, simbolicamente colocam o herói na posição de escolher entre uma das 3, ele escolhe a terceira, Freud diz o seguinte: as narrativas são astuciosas. Elas fazem o herói escolher aquilo que não tem escolha. Escolhe a morte, na verdade. É a história da gata borralheira. As 2 primeiras irmãs não são vestidos lindos. Uma é o ouro e a outra é a prata. A terceira é o chumbo. É a cinzenta, a borralheira. É esta obscura, opaca. Esta é que o herói escolhe. Quando escolhe, ele aceita a morte. E quando ele aceita a morte, ele ganha a vida. Os 3 laços inevitáveis que o homem tem com a mulher: com a genitora, a companheira e a destruidora. Ou as 3 formas que assume para ele a imagem da mãe no curso da vida: a própria mãe, a amada, por ele escolhida segundo a imagem daquela, e, enfim, a mãe terra que de novo o acolhe em seu seio. Mas é em vão que o velho ambiciona o amor da mulher, tal como primeiramente recebeu da mãe. Apenas a terceira das criaturas do destino, a silenciosa deusa da morte, o tomará em seus braços. Por que Vei se vinga da Sol? Por que num episódio, aliás, porque se vinga de Macunaíma? Porque num episódio anterior, ela tinha feito uma proposta incrível a ele, que ele se casasse com uma das filhas dela, né? Uma das 3 filhas da Sol. Vei queria que Macunaíma ficasse genro dela, porque afinal das contas ele era um herói e tinha dado tanto bolo de aipim para ela chupar secando. Aí falou: meu genro, você carece de casar com uma das minhas filhas. O dote que te dou para ti é Europa, França e Bahia, mas porém você tem de ser fiel e não andar assim brincando com as outras cunhãs por aí. Macunaíma agradeceu e prometeu que sim, jurando pela memória da mãe dele.
Então saiu com as 3 filhas para fazer o dia no Cerradão, ordenando mais uma vez que Macunaíma não saísse da jangada para não andar brincando com as outras cunhãs por aí. Macunaíma tornou a prometer, jurando outra vez pela mãe. Nem bem veio com as 3 filhas, entraram no Cerradão, que Macunaíma ficou cheio de vontade de brincar com Macunhã. E vai com uma 4ª, entendeu? É o mais esperto de toda a saga universal, entendeu? Mas é justamente nessa hora que ele não faz limite, ele não trabalha o limite, ele não elabora o limite. E isto volta na forma justamente do castigo da Vei. E essa é uma outra maneira de dizer que a questão do herói é justamente não saber elaborar. O tal herói sem nenhum caráter, o enigma do herói às avessas, é dele não saber como transacionar com o limite, o que o faz também não saber ou não sustentar projeto. Né? Então essa é alguma coisa trágica, né? Ao mesmo tempo que existe nele uma pletora de qualidades. Nós tínhamos falado que o Brasil ou se moderniza e deixa de ser Brasil, que seria dizer, ou se europeiza, em termos da época do Mário de Andrade, ou se americaniza. Tantas situações brasileiras, de certo modo, mostram esse descompasso entre potências e impotências e esse pôr-se a perder, né, que nos desafia, e diante dos quais é que o brilho inútil, entre aspas, das constelações, brilho inútil porque é o brilho das obras de arte. As obras de arte não estão aí para servir utilitariamente para nada, servir só para isto, para a gente viver, não é, mais vidas, não é, que estão contidas ali nesses textos que se oferecem para nós e que vocês, aqui eu, portanto, encerro nesse momento um percurso de palestras sobre obras de arte que ao longo desses tempos são constelações nos mandando sinais. O Café Filosófico de hoje fica por aqui e você encontra muito mais no site da CPFL Cultura. Na verdade, a antropofagia é se colocar no lugar do outro. Que hoje nós vivemos uma situação no mundo em que os grandes conflitos tremendos são conflitos de intolerância e de total impermeabilidade à cultura do outro.